já é no finalzinho ali, né, do Novo Testamento, depois de Timóteo, tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, nós vamos para Tito, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Tito, capítulo 2, versículos do 1 ao 15. Contrário, né? Bom, diz assim a Escritura: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém? Que Deus possa então aplicar essa palavra, os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nós vamos meditar nesse tema, nesse texto. E como tema para a nossa reflexão, eu queria pensar aqui, dentre várias instruções que esse texto traz, mas eu queria refletir sobre a vida piedosa como expressão da graça salvadora de Deus. Né? Nós vivemos hoje num mundo que eu diria que é um mundo carente de virtudes, é um mundo carente de mais de valores. Né? E mesmo quando algumas pessoas ainda expressam algum valor, alguma virtude, normalmente são consideradas pessoas ultrapassadas, pessoas antiquadas, pessoas retrógradas, né? Como a gente vê por aí muitos comentários. Hoje a gente tem uma inversão de valores, hoje a gente celebra a aversão a qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de modelo. As pessoas não querem ter modelo, as pessoas não querem ter padrão. As pessoas querem viver a vida segundo a sua própria consciência, né? Tudo que tem um modelo, tudo que tem uma direção, tudo que tem um padrão é considerado uma gaiola, é considerado uma prisão, e as pessoas não querem se submeter a nada disso. Né? Isso é um tempo que a gente vive. E algumas virtudes, irmãos, eu diria praticamente todas as virtudes que são cultivadas pela vida cristã, nós que seguimos a Cristo, os ensinamentos de Cristo, então essas virtudes que nós cultivamos, elas são consideradas pela mentalidade do mundo exatamente como virtudes arcaicas, coisas que já não têm mais valor, né? Coisas que não têm mais sentido. Eu lendo esse texto hoje, por várias vezes, eu fico pensando, se algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, dentro do meu trabalho, por exemplo, lessem um texto desse, e quando chegasse na parte das mulheres, por exemplo, e eu visse coisas desse tipo aqui, certamente se sentiriam muito incomodadas, né? Ao dizer, por exemplo, Paulo dando orientação, instruindo a Tito como ele deveria, né, instruir e orientar as pessoas que estavam naquela igreja, naquela época. E aí essa lista de instruções que a gente vê aqui. Então a gente vive num mundo dessa forma, um mundo em que os valores, as virtudes estão cada vez mais em crise.
E para nós isso é um problema, para nós que somos cristãos, isso é um problema, porque a gente se vê cercado de pessoas que cada vez mais nos veem dessa forma, retrógrada, quadrada, como a gente estivesse fora desse mundo, fora de uma realidade, né, e não compreende o nosso comportamento. E isso é um problema porque o nosso comportamento, irmãos, e a nossa forma de viver neste mundo é resultado direto da graça salvadora de Cristo. Eis o mistério, não mistério nesse sentido que a gente ouve por aí, mas eis uma chave de leitura, de compreensão que a gente precisa entender e ver nesse texto, né? Entender que a nossa forma de viver, o nosso comportamento, tudo aqui, a nossa forma de estar no mundo, ela é resultado daquilo que nos alcançou, ou seja, a graça salvadora de Deus que nos alcançou e que nos conduz e que nos leva a viver de uma determinada forma e não de outras formas, né? Então veja que aqui isso não tem nada a ver com a religiosidade. A gente não está falando aqui de a pessoa apresentar um comportamento externo, não é? No mundo aí fora, a pessoa religiosa, e por dentro ter um coração não alcançado por Cristo aí, um coração não regenerado. Que é isso que Cristo foi criticar duramente, várias vezes ali no seu ministério. Jesus criticou o comportamento dos fariseus, né? Inclusive teve uma ocasião que ele chamou de sepulcro caiado, porque justamente as pessoas apresentavam um comportamento externo, às vezes exemplar, mas o coração era um coração pecaminoso, era um coração que ainda não tinha compartilhado, experienciado a graça salvadora de Deus, né? E isso é um problema que aí a carta de Paulo a Tito vai trazer um pouco hoje disso. Então, nesse texto que a gente leu, Paulo ele descreve a vida cristã que é enraizada no Evangelho, né? A vida cristã que está fundamentada, alicerçada no Evangelho que a gente recebeu de Cristo, na graça que a gente recebeu de Deus em Cristo Jesus, né? E ele vai fazer aqui um contraste, né? Ele vai trazer aqui um contraste exatamente com algumas pessoas da época, no que ele considera como falsos mestres, falsos ensinadores que estavam disseminando ensinos errados. Aliás, se a gente vai olhar as cartas de Paulo passando, a gente vai ver que em muitas delas Paulo está se dirigindo exatamente com esse cuidado, né? Quem ama, cuida. Ele está ali cuidando da igreja que ele fundou, as igrejas que ele deixou, por onde ele passou nas viagens missionárias, e em muitas cartas ele está preocupado exatamente com isso, com os falsos mestres. E às vezes a gente pode ter uma impressão de que isso ficou lá para trás, como se hoje a gente não tivesse também, nós não estivéssemos rodeados de falsos ensinamentos e de falsos mestres, quando isso na verdade é um engano. Esse exemplo que eu acabei de dar agora, de que pessoas, por exemplo, leriam esse texto e achariam isso extremamente agressivo e ofensivo, é exatamente resultado de ensinamentos falsos que nós temos por aí hoje. Por exemplo, se a gente pegar a questão do feminismo, que é um movimento muito forte, né, que diz que a mulher ela é igual ao homem, que ela não deve estar submissa ao homem, enfim, vai trabalhar outra ideia de submissão, e que a mulher ela tem que ser emancipada, que a mulher tem que ser empoderada, né? Esse discurso que a gente ouve. Então, ler algo como essa, como uma instrução como essa, vai soar algo extremamente agressivo, algo que está fora. Então, Paulo está preocupado aqui em mostrar, em dar diretriz, dar instrução, dar orientação para diversos grupos de pessoas, né? E aí eu fico olhando para Tito e que recebe essa incumbência de Paulo, né, pastor? Ele recebe, você vai cuidar, vai falar para as irmãs aqui idosas, vai falar para as irmãzinhas jovens, vai falar para os homens, para os idosos, vai falar para os homens, para os servos, para os escravos, e aí Paulo vai dando instrução como é que Tito deveria fazer, como ele fez também com Timóteo, né, dando instruções a Timóteo algumas vezes. Então, nossa forma de viver, irmãos, deve refletir a vida de Cristo e deve ser motivada pela graça. Essa vida que a gente leva, essa vida em Cristo, ela é motivada pela graça que nos alcançou. Então, inclusive, a questão que se coloca aqui os seus frutos, né, aquilo que você expressa na sua vida, ela é resultado da graça de Deus na sua vida. De maneira que, se verdadeiramente nós fomos alcançados, se verdadeiramente nós fomos regenerados, certamente isso vai aparecer. Isso vai ser ostensivo, vai ser apresentado, vai ser exposto. As pessoas vão olhar para nós e vão conseguir enxergar isso. E aqui a gente vai ver algumas orientações. Antes eu queria trazer algumas informações que eu considero importantes para a gente entender esse texto que a gente leu. Começando pelo próprio autor, o autor é Paulo. Paulo inicia dizendo aqui no capítulo 1, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E no versículo 4 ele diz que é o destinatário, é Tito, né? Tito, verdadeiro filho, segundo a fé. É um colaborador dele,
que Paulo faz uma viagem para Creta, é uma cidade do mundo antigo, e lá ele funda, como ele fazia várias vezes, funda a igreja e deixa Tito responsável por aquele trabalho. É claro que existiam ali circunstâncias que preocupavam a Paulo, porque Creta, por exemplo, irmãos, era uma cidade em que imperava a imoralidade. Era uma cidade em que havia muito isso, e é claro que Paulo também está dando essa instrução a Tito para ele cuidar daquelas pessoas, porque aquelas pessoas deveriam testemunhar. Aquelas pessoas deveriam dar testemunho da graça salvadora de Deus nas suas vidas, para que as pessoas pudessem enxergar. Então, esse é o contexto. Os falsos mestres que aparecem aqui, apesar da gente não ver muito claramente quais são os ensinamentos desses falsos mestres, porque quando a gente vai para Timóteo, que Paulo está falando lá em Timóteo, dos falsos mestres, a gente consegue identificar muitos ensinamentos que eram difundidos, que eram espalhados, ensinamentos falsos, naquela igreja, naquelas igrejas, naqueles lugares, né? Aqueles falsos mestres que andavam ali assediando, rodeando as igrejas lá. Só para dar uns exemplos de algumas falsas doutrinas que aqueles falsos mestres, por exemplo, estavam ali, eles, por exemplo, né, obedeciam a espíritos enganadores e ensinos de demônio, ensinavam isso, né? Eram pessoas hipócritas, mentirosas, que tinham a consciência cauterizada. Eram pessoas que viviam no pecado, desviavam-se na fé, pessoas que estavam imersas em falatórios inúteis e profanos. Enfim, a gente tem uma série de comportamentos daqueles falsos mestres. E aqui, nessa carta que Paulo envia para Tito, apesar de não termos aqui muitas informações sobre quais eram os ensinamentos desses falsos mestres, mas a gente consegue identificar um pouquinho. A gente vai voltar agora no versículo 10, onde ele mostra basicamente assim quais eram esses ensinamentos, ou quem eram esses falsos mestres, porque esse foi o motivo de Paulo ter escrito para Tito, porque ele viu, né, que havia esses homens, esses falsos mestres que estavam cercando ali a igreja, e ele tinha essa preocupação, esse cuidado com a igreja que ele tinha deixado ali. No versículo 10, por exemplo, ele diz assim, Paulo dizendo para Tito: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. Por aí já é suficiente para mostrar a preocupação de Paulo, né? É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Então, vejam aí o contexto, motivo pelo qual Paulo está escrevendo para Tito, para orientar, para instruir aquela igreja. E ele diz mais, olha, foi um dos cretenses é alguém que nasceu em Creta, um cidadão de Creta. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Olha, um próprio cretense dizendo isso daquele povo. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, Paulo dizendo para Tito, portanto, Tito, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, né? Enfim, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. E aí ele vai dizer: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Certamente Paulo estava tratando aqui, irmãos, de alguns falsos mestres que estavam, por exemplo, muito preocupados com rituais alimentícios, de comer coisas. Não vou comer isso aqui porque isso aqui é impróprio, é impuro, isso vai me sujar, né? Isso vai me tornar pecaminoso, isso vai... Então, Paulo estava aqui, certamente, trazendo à tona alguns dos ensinamentos que estavam ali, cercando e, de certa forma, infiltrado ali naquele lugar, e ele instrui Tito para ter cuidado, para ensinar essas pessoas, esses irmãos que tinham ficado lá. Tanto é que o versículo que a gente leu, do capítulo 2, versículo 1, ele começa dizendo assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quer dizer, esses aí estão ensinando de forma errada, estão trazendo historinhas, enganando vocês, né? O povo, trazendo aqui fábulas, trazendo aqui, se apegando a rituais, né? Enfim. Mas você não, você vai se comportar de outra maneira, você ensine o que está de acordo com a sua doutrina. E esse versículo 1 é muito importante para nós, porque tudo que vem depois do versículo 2, até as orientações vão até o versículo 9, são orientações, irmãos, que são provenientes da doutrina, da palavra de Deus.
Porque todas as instruções que ele vai dar para os homens idosos, para as mulheres idosas, para jovens, elas são orientações, instruções de comportamento, de modo de vida, mas são comportamentos que são resultados da genuína fé, resultados da graça de Deus que invadiu aqueles corações daquelas pessoas. Então a gente precisa entender isso. Então, ao lidar com esse falso ensino que Paulo está aqui lidando com, né, instruindo Tito, orientando Tito a como tratar disso lá naquela comunidade, naquela igreja, Paulo também está fornecendo aqui para ele qual é o modelo de uma igreja saudável. E aqui não dá tempo a gente apresentar tudo, mas os irmãos em casa podem ler essa carta que é bem curtinha, é para ler de um fôlego só, né? Mas Paulo está trazendo aqui a descrição de uma igreja saudável. Qual é uma igreja saudável? É uma igreja que tem uma liderança correta, como a gente vai ver aqui no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, onde ele vai dizer quais são os deveres e as qualificações dos ministros, né? Dos bispos, dos presbíteros, enfim. Ele está dizendo como é que tem que ser essa liderança correta. Ele também vai instruir aqui qual é que tem que ser o tratamento adequado para o erro, quando alguém erra, quando alguém peca, como é que deve ser tratada essa pessoa. Ele vai dar orientações aqui no capítulo 1, nos versículos 10 ao 16, no capítulo 3, do 9 ao 11, também ele vai dar orientações. Ele vai também mostrar como é que tem que ser a vida cristã correta em um ambiente extremamente imoral, como era o ambiente da cidade de Creta, uma cidade, enfim, com essa característica. Então ele vai dar instruções aqui, que é o que a gente leu agora, né, nessa parte do capítulo 2. E por fim ele também vai mostrar o Evangelho como a fonte da piedade, né? Ou seja, não tem como ter uma vida piedosa se não for por meio do Evangelho de Cristo, esse Evangelho transformador, esse Evangelho regenerador, né? Então essa é a tônica aqui da carta, né? Alguns assuntos principais, alguns temas, algumas lições importantes dessa carta, como toda a gente pode ver aqui, é que o Evangelho, por sua própria natureza, né, do Evangelho, ele produz piedade na vida dos crentes. Não há como a gente separar, irmãos, legitimamente a crença e o comportamento. As duas coisas elas são indissociáveis, que é isso que Paulo está aqui instruindo a Tito, nessa orientação que ele precisa dar para esse grupo de pessoas, né? Não há como separar aqui, quando se trata de Evangelho, comportamento e crença. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: não tem como você professar que você é cristão e apresentar um comportamento, um estilo de vida, um modo de vida diferente. Essa é a questão. E isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande, né? Como é que nós estamos professando Cristo, né, ao dizer, né, ao registrar isso aí? Como é que nós estamos professando Cristo e como é que nós estamos demonstrando isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Como é que eu digo que eu sou cristão, eu professo uma fé, eu digo que eu sou cristão, mas como é que eu estou agindo lá no meu lar, como é que eu estou agindo nos relacionamentos dos quais eu faço parte, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança, né? Então, é um pouco isso aí, né? O Evangelho, ele produz piedade na vida dos crentes. O Evangelho genuíno, a graça de Deus, ela vai produzir em nós uma vida piedosa. E não tem como separar essa graça, essa vida piedosa, né? essa crença, né, do comportamento. A fé da prática. Na verdade, é isso, né? Em termos de coerência, não há como separar. As ações, um tema que a gente pode ver aqui, as ações de uma pessoa, elas vão provar ou vão refutar a alegação de conhecer a Deus. Então, se eu digo que eu conheço a Deus, as minhas ações vão dizer. Os frutos, né? Não é assim que a gente entende? Os frutos vão dizer da árvore. Como é que essa árvore é, não é? Uma vida verdadeiramente cristã, ela recomendará o Evangelho a outros. Aqui tem uma implicação missionária, né? Se nós formos alcançados por Cristo, o nosso desejo é que o Evangelho também alcance, faça parte da vida de outras pessoas, né? Outra coisa que a gente aprende nessa carta como um todo, as boas obras têm um lugar importante na vida dos crentes, né? Agora, as boas obras como sendo resultado, como sendo fruto da graça, da salvação, né? Não é para inverter aqui, como Paulo ensina lá para os Efésios, né? A salvação é pela graça de Deus, evidentemente. Nós não vamos fazer boas obras para sermos salvos, como católicos fazem, muitas vezes os espíritas têm uma compreensão desse sentido, né? Eu vou ser bonzinho, eu vou ajudar aqui essa senhorinha, vou pegar a sacola dela que está pesada, vou atravessar a rua aqui, porque vai ser mais um pontinho para eu ir para o céu. Então isso aí é um entendimento, uma compreensão equivocada. Eu não vou fazer uma boa ação
para eu merecer a salvação. Não, a salvação é pela graça. Agora, as boas obras que eu vou fazer durante toda a minha vida, elas vão ser resultado desse amor, dessa graça de Deus que me alcançou. E vai ser algo natural, vai ser algo espontâneo. A gente vai fazer isso com muito amor. E ainda, é importante lidar de forma clara e firme com o erro doutrinário e moral dentro da igreja. É o que ele vai tratar já no finalzinho, no capítulo 3, é um dos temas também que ele vai trazer. E por fim, irmãos, o Evangelho é a base para a ética cristã, né? Se alguém chega para você, ou alguém diz aí que tem uma vida muito exemplar, que tem uma vida muito ética, e essa pessoa ela não professa a fé em Cristo, ela não segue, é algo que é para se duvidar. Porque a ética cristã mesmo, ela tem como base o Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho de Cristo? Os ensinamentos de Cristo, né? É só ir lá para os Evangelhos e a gente vai compreender isso aí. Bom, mas vindo para o texto agora, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente como é que é essa vida cristã que Paulo está apresentando aqui, né? Como é que tem que ser essa vida cristã, que é uma vida cristã enraizada no Evangelho de Cristo, uma vida cristã que é fruto, que é uma expressão, está aí a palavra que eu usei no título, é uma expressão dessa graça que está no nosso coração, a graça de Cristo Jesus. E ele vai dizendo isso por grupo de pessoas, né? Ele vai dividir aqui os versículos por grupo de pessoas. Então, como eu já disse no versículo 1, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Então, nós temos um parâmetro. Não vai ensinar... Tito, por exemplo, ele poderia ir tratar com as pessoas do grupo da igreja a partir de uma psicologia, e aí eu não estou sendo contra a psicologia, nada disso, ele poderia ir usar uma psicologia, poderia usar qualquer conhecimento que ele tivesse, poderia ser um expert em relacionamentos de pessoas, mas Paulo já coloca de início, você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, existe uma base, existe um parâmetro, existe um modelo, né? Tito teria que tratar com aquelas pessoas sobre vida piedosa, a vida que eles deveriam demonstrar a partir da graça de Deus nas suas vidas, mas a partir de quê? De um parâmetro que é a sã doutrina. E não é qualquer doutrina, a sã doutrina. Por que Paulo está preocupado em dizer de acordo com a sã doutrina? Sã é saudável, a doutrina é saudável. Por quê? Evidentemente, aqueles irmãos estavam cercados de falsos mestres e de falsas doutrinas. Novamente, aqueles judeus, né, aqueles judeus cristãos que ainda estavam muito ainda, digamos, naquelas práticas, né, os rituais judaicos, né, da lei, eles estavam muito enfronhados nisso. Isso acabava meio que interferindo naquelas pessoas, né, naquela comunidade ali, daqueles irmãos. Então, Paulo vai aqui nesse texto, né, nesses versículos que a gente leu, ele vai mostrar o viver adequado de acordo com os grupos de idade e de acordo também com o gênero da pessoa. Tanto é que ele se dirige para homens, dirige para mulher, o que mostra que, apesar de todos nós, né, expressarmos o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, mas existem particularidades a partir dos papéis que nós ocupamos, né? O irmão Elinaldo tinha acabado de dizer agora há pouco, eu entendo a situação da irmã Mirelle, porque eu faço serviço em casa. É a mesma coisa que eu faço também. Às vezes eu paro o meu trabalho e faço algumas atividades, algumas tarefas domésticas. Agora, quando a gente vai para a cultura, a gente vai ver também que em determinadas culturas, em determinados tempos, isso era mais rígido, né? Hoje a gente faz alguma atividade, alguma tarefa doméstica, mas em algumas culturas, em alguns momentos da história, as tarefas eram muito bem divididas, né, e distribuídas para o papel de cada pessoa, para homem, para mulher e assim por diante. Mas eu estou dizendo isso porque a instrução que Paulo vai dar aqui para as mulheres, elas são bem focadas nas tarefas domésticas, realmente, né? A gente vai ver isso aqui. Mas eu queria ainda, quando chegar no versículo, eu queria trazer para os irmãos algo interessante para a gente entender. Porque, embora ele esteja falando aqui de tarefas que são do domínio da esfera acadêmica, não há uma proibição, por exemplo, de que a mulher trabalhe, não é? Eu vou até mostrar um texto aqui de Provérbios, quando ele traz aqui uma situação bem interessante. Bom, mas os versículos de 1 a 10, esses que a gente leu primeiramente, aqui, né, no texto de hoje, eles mostram como é que é o viver adequado de acordo com o Evangelho. Paulo aqui, irmãos, aborda a conduta da igreja de acordo com os grupos característicos dentro dessa estrutura familiar. Homens idosos, mulheres idosas, homens jovens, mulheres jovens e servos. E aí ele vai destacando, dando atenção a cada grupo especial.
E, claro, embora existam aqui semelhanças, né, naquilo que é esperado de cada grupo, o que é que se espera do homem, o que é que se espera da mulher, do homem jovem, do homem idoso, da mulher jovem, mas a gente vê aqui também que há certas particularidades. Já nos versículos de 11 a 14, Paulo vai trazer a base teológica, a base evangélica que fundamenta esse estilo de vida. É interessante porque a gente está lendo os versículos de 1 a 10, e do 11 ao 14 é que vai vir, digamos, a resposta, ou vai vir a base, por que é que as pessoas deveriam agir dessa forma, porque elas deveriam ter o estilo de vida dessa forma. E claro, para nós também. A base vai vir depois. Tanto é que se a gente começasse a ler o texto do versículo, dessa segunda parte, do 11 ao 14, e voltasse para cá, faria todo sentido. Porque uma vez que a graça de Deus se manifestou, como ele diz aqui, trazendo salvação, é preciso que a gente agora apresente esse comportamento. Aí ele vai dizer o que, é que tem que ser. Versículo 2, 3, 4, ele vai dizer tudinho. Os homens têm que ser assim, têm que agir dessa forma, as mulheres idosas agem dessa forma, as jovens dessa forma. Por quê? Porque a graça se manifestou. A salvação se manifestou a todos. E ele diz mais no versículo 12, né? Ela nos educa para que nós possamos viver neste século de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Então, o Evangelho ele tem esse poder transformador. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, o Evangelho é uma filosofia de vida, o Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus que transforma, que muda vidas. Paulo diz isso lá em Romanos, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é ação, é poder, né? Então é isso que a gente precisa entender. Então, nesses versículos de 1 a 10 aqui, ele vai trazendo. Aí veja o versículo 2, ele vai tratar de uma forma geral aqui dos homens idosos. Ele diz, quanto aos homens idosos, que sejam moderados. Em outras versões vai aparecer a palavra que sejam sóbrios, mas é nesse sentido, que sejam equilibrados, que sejam sóbrios, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Não é pouca coisa não. É muita o comportamento que, uma vez que vocês foram alcançados pela graça de Cristo, vocês precisam agora viver uma vida moderada, né? Viver de forma equilibrada, de forma sóbria, né? Ele diz aqui, de forma respeitável. A gente vive num mundo em que a gente vê tantas pessoas, às vezes idosas, pessoas que muitas vezes não gozam de um respeito na família, por exemplo, porque às vezes tem uma vida totalmente fora, né, distante dos padrões. E Paulo está preocupado aqui, irmãos, porque o contexto daquela cidade, Creta, era uma cidade ímpia, era uma cidade imoral. Então aquelas pessoas precisavam ser luz, elas precisavam iluminar aquele luzeiro, ser luzeiro naquele local. Não é diferente de nós hoje. Essa orientação é válida para nós também. Eu preciso ser, o idoso aqui, né? Está chegando da idoso, depois vai chegar no mais jovem. Eu não sei se eu estou para lá ou estou para cá, eu estou no meio aí. Mas em algum momento alguma coisa vai servir para mim, para nós, né? Da idade aí do meio. Mas os idosos, né? Moderação é difícil a gente, né? Ter uma vida equilibrada, a gente, como ele diz aqui também, sensato, né? Um homem sábio, né? Que tenha sabedoria. A gente precisa muito pedir a Deus a graça de Jesus na nossa vida para diante de tantas situações. Eu acredito que todos nós aqui, todos os dias, nos deparamos com situações em que a gente precisa agir conforme a sensatez. Não sei se ele está assistindo em casa, mas ele vai ouvir agora. Meu pai, por exemplo, há uns 15 dias atrás, estávamos num condomínio e quando, assim, eu estava na cozinha tomando café e eu só ouvi meu irmão, porque lá em casa quem fala mais sou eu, os outros têm mais medo de falar, então fica para mim. E aí quando meu irmão disse, olha, pai está em cima da casa. Quando eu olho, tinha uma escada, estava chovendo, o telhado molhado e pai estava em cima da casa. E aí, irmãos, são atitudes, são situações do dia a dia que eu estou trazendo, mas vejam, falta aqui um pouquinho de sensatez, né? Se confiou ali próprio, faltou um pouquinho de bom senso, né? E a gente precisa ter isso em todas as situações, para lidar com os relacionamentos, né? Eu não sou casado, mas eu convivo com pessoas casadas, né? Tanto dentro de casa, quanto nos arredores, vizinho, gente, amigos que eu tenho. E às vezes eu fico observando como certas coisas se desenvolvem ali por falta de uma sensatez, de um bom senso, né? Muitas vezes tem a ver com os egos, né? Cada um que quer estar certo, cada um... a dificuldade de ceder, né? E deixar, não, ela está certa ou ele está certo, mas eu vou ficar quieto aqui, para que isso não gere um conflito, né? E a paz ela vai embora. Como é bom ter paz, né?
Isso vale para todas as situações, a gente poderia pensar em N situações, mas também tem que ser, os homens idosos têm que ser sadios na fé, né? Os irmãos mais idosos devem ser irmãos mais experimentados na fé em Cristo, uma fé madura, uma fé que não se deixa abalar com os falsos ensinos, né? Uma fé robusta, né? E é preciso que nós, que já temos aí 10, 20, 30 anos de comunidade de fé, nós possamos estar atentos a isso, irmãos, né? Não nos deixar ser abalados na nossa fé com qualquer doutrina ou ensinamento falso que nos cerca, que nos seduz. Tem coisas que são muito facilmente identificáveis, né? Que a gente diz assim, não, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas tem coisas, muitas vezes, que são muito sutis e que a gente vai ali deixando entrar, e quando olha, a gente vai estar com a vida ali enrolada, né? Mas ele fala também que tem que ser moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, sadios no amor e na perseverança, né? E aí ele traz no amor, né, claro, é um sentimento nobre demais, né? No amor com as pessoas com quem a gente se relaciona e também no amor a Deus também. Aí ele vai descer essa instrução, aqui essa instrução que ele está dando para os homens idosos é de uma forma geral, né? E tem a ver com a dignidade, enfim, do homem, mas depois ele vai agora para as mulheres. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Aí vai emendando, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja, nesses versículos de 3 a 5 aqui, as instruções às mulheres idosas, elas se entrelaçam aqui, se juntam com as instruções que são dadas às mulheres mais jovens. Por que isso acontece? Porque as mulheres idosas, elas são orientadas a instruírem as mais jovens. E aí me despertou uma curiosidade assim, em termos de comunidade hoje, de igreja, né? As irmãs que já têm um pouquinho mais de idade, não sei se vocês são procuradas pelas irmãs mais jovens para darem conselhos, para darem orientações, mas eu acho que independentemente de não haver procura, acho que vocês, não é querer se meter na vida alheia, não, mas vocês que têm uma estrada, que têm uma vivência, que têm uma fé robusta, que vocês têm aqui essa prerrogativa de serem orientadoras daquelas que estão começando, né, daquelas que estão se iniciando aqui, como ele diz, né, a fim de instruírem, as idosas devem ser mestras do bem, né, devem ter uma boa experimentação de vida piedosa para instruírem as jovens recém-casadas. E aí vai tratar realmente de questões familiares básicas, relacionamento com o marido, né, a serem sensatas, puras. Essa questão da pureza hoje, por exemplo, a gente vê já na adolescência, né? E eu acho que as irmãs que estão na igreja já percebem como muitas vezes essa questão da sensualidade, da erotização, dessa hipersexualização já começa a atingir ali. Então é responsabilidade das mulheres ali estarem já ensinando as mais jovens, as adolescentes, as crianças, desde já, né, a serem boas donas de casa também, né? Então isso é um terreno muito delicado, a gente fica, né, mas tem que falar, né, irmãos? A gente tem que trazer, é a instrução bíblica. Paulo está preocupado aqui para que Tito ele venha orientar essas pessoas a esse respeito, porque certamente ali o contexto era desastroso. Aquela vida que as pessoas levavam, para Paulo estar instruindo sobre isso é porque era necessário, isso aqui não está de graça aqui. Mas como estava lá também é para hoje, é desastroso também quando eu já vi na família, as pessoas querendo muito casar, mas a criatura não sabe fazer um café. Ela não quer pegar na vassoura porque vai quebrar as unhas postiças e bem arrumadinhas que ela fez lá, né? Eu não estou aqui fazendo apologia que a mulher é escrava, não é isso. Mas é porque, irmãos, é a questão de responsabilidades que ele está colocando aqui, né? Dos grupos específicos, né? Se você tem uma condição de ter uma funcionária, amém, né? Os tempos são outros, né? Os tempos são outros, tem gente que tem condições de ter. Mas mesmo tendo uma funcionária em casa, essa questão do gerenciamento do lar não tem jeito. O irmão Elinaldo e eu, vamos pegar aqui 2 exemplos, a gente lava banheiro, lava louça, faz isso, mas como colaboradores, como ajudadores. Mas eu não tenho, primeiramente, tempo nem essa responsabilidade de assumir esse papel aqui, de gerenciar o serviço da casa. Né? Porque, inclusive, eu me sinto às vezes perdido mesmo. Tem coisas que eu digo assim, eu vou surpreender. Eu vou aqui arrumar, vou fazer. Aí daqui a pouco a minha mãe,
Diz assim, isso aqui não era para estar aqui não, isso era para ser assim. Eu digo, eita, porque quem está realmente, né, na condução? Isso vale para a questão do gerenciamento, do funcionamento da casa, do relacionamento, da criação dos filhos também. Há papéis que são estabelecidos. E aí ele diz no finalzinho do versículo 5 uma coisa muito interessante. Por que tudo isso? Isso tem uma finalidade. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, irmãos, nós somos muito vistos, eu sempre penso isso, nós somos muito vigiados naquilo que nós fazemos, né? Porque as pessoas sempre estão comparando aquilo, a crença com o comportamento. O que vocês dizem e o que vocês fazem. Como vocês dizem que são e como vocês agem no dia a dia de vocês. Então, a preocupação aqui de Paulo é esse, para que a palavra de Deus não seja difamada, para que haja o testemunho, para que a gente possa tornar o evangelho algo atrativo. Porque as pessoas vão observar o comportamento, essa vida regrada pela graça de Deus, e vão dizer, tem uma coisa diferente na forma como essas pessoas vivem, né? E isso está me atraindo, está me chamando a atenção, né? A forma como eles se relacionam, como o marido ama a esposa, como a esposa ela submete à liderança do marido, como eles, enfim, se relacionam, como criam os filhos, como educam os filhos, tudo isso vai ser chamado a atenção. Principalmente numa época caótica que a gente vive. Porque se a gente vivesse numa época em que as coisas fossem mais ou menos organizadinhas, talvez nem tanto. Mas hoje salta à vista quando a gente vê certos comportamentos, a gente diz, ali tem algo diferente. E esse diferente é o evangelho que transforma, que muda. Então, Paulo está dando essa instrução aqui. Ele vai descendo um pouquinho, não é? E aí no versículo 6, ele vai falar ainda dos mais jovens, né? Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderadas. Né? Não exploram isso? Moderados. Né? Mas eu fico pensando nessa questão da moderação, porque a juventude é uma fase de muito impulso. Né? É muito comum na juventude os jovens não terem muito essa questão da sensatez, de quererem agir, de quererem fazer as coisas, e falta muitas vezes essa questão da moderação. É tudo muito intenso. Quem tem adolescente, quem tem filhos jovens, adolescentes, sabe como tudo para eles é de uma forma muito intensa, sem medir consequências, né? E aí a orientação. E aí o próprio Paulo também orienta o Tito, dizendo assim, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, porque esses falsos mestres aí estão enganando, estão indo para aqui, entrando nas casas, aí, tudo motivado por dinheiro, como ele diz, né? Mas você não, no ensino, mostre integridade, mostre reverência, né? Linguagem sadia e irrepreensível. Irmãos, isso é um detalhe interessante, esse versículo 8 me chama a atenção, porque às vezes a gente percebe, meio que entre cristãos, alguns resquícios de vícios de linguagem. E de vez em quando a gente ouve assim, pessoas que são cristãs, que são regeneradas, salvas em Cristo, mas às vezes escapam algumas palavras que não são muito convenientes. Eu ouço assim, uma vez ou outra, ali e acolá. E a gente precisa pedir a Deus direção. Eu sei que isso tem muitas vezes a ver com a educação. Eu, particularmente lá em casa, a gente nunca foi acostumado a palavrões, porque a gente não ouvia isso dentro de casa. E quando a gente falava alguma coisa, vinha a repreensão, porque a gente não tinha. Mas há lares que muitas vezes, principalmente às vezes lares mistos, né, em que as pessoas vão ouvindo, escutando, ou a exposição demasiada que a gente tem ao mundo, se a gente não tiver cuidado, isso começa a fazer parte. Então, algumas palavras, a gente tem que ter cuidado também com a linguagem, uma linguagem sadia, uma linguagem repreensível. E ele diz aí, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Né? Então, vejam como são preocupações muito práticas, do dia a dia mesmo, do cotidiano da gente, do viver da gente, né? E aí ele vai terminar o último grupo aqui no versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, né, não roubem, né, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Detalhe, ele está falando aqui de servidão, de servos, numa época em que a escravidão era algo muito mais violento, uma época que os donos, né, os patrões, eles castigavam muito, enfim, é um regime de servidão aqui do mundo antigo, mas ele diz, mesmo nessas situações, né, como servos, sejam obedientes, mesmo sendo maltratados, mesmo sendo, né, passando por essas situações, mas vocês sejam obedientes em tudo, dando-lhe motivo de satisfação.
é interessante porque aparece novamente aqui nesse versículo a razão porque que eles deveriam agir dessa forma, a fim de que, para que, em todas as coisas, o que é que deve sobressaltar, o que é que deve sair? A beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso aparece, irmãos, aí 3 vezes nesse texto que a gente leu, né, nesses versículos, né? Essa questão para que a palavra de Deus não seja difamada, para que o adversário seja envergonhado e não tenha nada a dizer ao contrário a nosso respeito, nada de mal a nosso respeito. Ou aqui no final, para que a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, há uma preocupação muito grande com aquilo que nós expressamos, com aquilo que nós professamos e aquilo que nós fazemos, nós agimos. Para que a palavra de Deus, ela tenha autoridade na nossa vida e a gente possa realmente testemunhar e dizer aquilo que nós professamos, e não é fazer isso com o coração constrangido ou apenas com uma religiosidade. Eu tenho que cumprir isso aqui, eu tenho que fazer. Não, mas que isso seja espontâneo. Porque eu fui alcançado pela graça, eu vou agir naturalmente assim, eu vou ser assim, né? Dentro de tudo aquilo que Paulo vai mostrando aqui nesse texto, né? E aí, para finalizar, os versículos de 11 a 14, Paulo vai trazer essa base, né? Essa base que fundamenta esse estilo de vida, que fundamenta esse comportamento que aqueles irmãos deveriam expressar. Os cristãos devem viver dessa forma, como Paulo mostra aqui, porque a graça de Deus que salva, ela também instrui, né? Ela alcançou o coração, mas ela instrui as pessoas que receberam essa graça a viverem de uma maneira nova. E aí não preciso nem ir para muitos textos das cartas de Paulo, né? Quando ele diz, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? Então, a graça que alcançou, ela também instrui a viver uma nova vida, uma nova maneira de viver. Vejam o desafio que é. Eu sei que não é fácil, né? Muitas vezes a gente acaba no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas relações, no nosso trabalho, a gente acaba às vezes deixando a natureza antiga sobressair, né? Mas é nesse momento que a gente precisa também ser diligente, ser vigilante, perceber. Tem uma coisa que aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui, não tem vergonha não, serve como exemplo. Eu tenho uma mania às vezes de estar dirigindo e na pressa do dia a dia, às vezes tem uma criatura que está na frente da gente bem lento, bem devagar. Irmãos, eu sou paciente, mas assim, tem coisas que incomodam. E aí sempre vinha assim, isso é um demente. Vinha na minha mente, né? Isso é uma demência dirigir desse jeito. Até que um dia eu fui, por alguma razão de médico, de medicina, lá de mãe, investigando algumas coisas de saúde, eu fui ler o que é demência. E, sinceramente, todas as vezes que essa palavra vem, imediatamente eu me sinto repreendido e peço perdão a Deus. Porque vem, de vez em quando ainda vem. Mas eu me sinto impelido a pedir perdão a Deus. Porque a demência é algo terrível. É a pessoa que perde a razão, que sai da razão, a pessoa que... Pensa no Alzheimer. O Alzheimer é uma demência. Uma pessoa que se desconectou da sua vida. Uma pessoa, um parente, um amigo seu, um familiar, que não te reconhece mais, né? E às vezes acontece isso na nossa vida, irmãos. A gente acaba chamando pessoas, dizendo coisas com as pessoas e a gente não pensa um pouco nisso. Então, a graça de Deus que nos alcançou, que nos salvou, ela nos impele a viver uma nova vida de uma nova maneira. E é o nosso desafio estar monitorando. É o nosso trabalho, é a diligência de que fala a palavra de Deus. Paulo fala várias vezes isso. Para sermos diligentes, sermos cuidadosos, monitorarmos mesmo. Porque se a gente relaxar e a gente não ficar ali atento, vigilante, a gente vai acumulando a carne vai aparecendo com muito mais frequência. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Ninguém pode afirmar ser verdadeiramente alguém que recebeu a graça de Deus sem também ser um educando no treinamento dessa graça. Todos nós somos aprendizes da graça de Deus. Todos os dias precisamos ser educados, né? É uma educação. Assim como a gente é educado em casa pelo pai e pela mãe, a educação da graça de Deus. A gente precisa aprender a ter um comportamento e um modo de vida diferente. É um aprendizado. E é por isso que a gente está aqui, reunido como igreja, nos cultos de doutrina, nos cultos de escola bíblica, nos cultos de solenidade. Porque cada oportunidade dessa, cada momento desse, é uma oportunidade que eu e você temos de aprender mais um pouquinho. Porque é muita coisa, é muito, né? E a gente tem a oportunidade, cada vez que a gente lê a palavra e que a gente ouve, a gente vai crescendo mais nisso, né? E na vida piedosa, nesses valores que a graça nos dá.
E essa mudança de vida, de estilo de vida, ela está enraizada na expiação. Veja o que diz o versículo 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, né? Dedicado à prática de boas obras, né? Então, a mudança no estilo de vida, essa vida nova que a gente leva agora, é uma vida que está enraizada no trabalho expiatório de Cristo e também na expectativa do seu retorno. Porque veja o que ele diz depois aí, antes no versículo 13, né? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a mudança de vida também está fundamentada nisso. E é por isso que é importante a gente falar muito mais da volta de Cristo, né? Esse aguardando aqui tem esse sentido de ansiedade. Eu estou ansiosamente aguardando. E porque eu estou aguardando a revelação, a bendita esperança, a manifestação de Deus, de Cristo, né? Porque eu estou esperando ansiosamente, eu preciso ter uma vida piedosa, expressar a graça de Deus na minha vida por meio do meu viver, né? Então, é nesse sentido aqui também, a mudança, né, nesse estilo de vida tem que estar fundamentado nisso também, no aguardar a esperança de Cristo. E aí ele termina o versículo 14, né, que a gente já leu, né? E ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente dedicado a boas obras. E aí, irmãos, a hora já está avançada, eu vou finalizando aqui, trazendo para os irmãos algumas aplicações, mais para a gente refletir um pouco à luz do que a gente viu aqui no texto, né? Aplicações para a nossa vida. Nós devemos expressar, com base naquilo que a gente viu, nós devemos expressar a graça salvadora de Cristo, né, na nossa condição de idade e de gênero, seja homens e mulheres em todas as idades, manifestando uma vida piedosa como testemunho da nova vida em Cristo Jesus, para que a gente não venha a difamar a palavra de Deus, que é a palavra que a gente professa, a fé que a gente professa, né? Então, é algo imperioso na nossa vida, expressar aquilo que modificou o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, expressar isso. Não se pode alegar que se é redimido se não há evidência de transformação prática, né? Os frutos, aquela história da árvore, né, e dos frutos, né? Os frutos vão mostrar, vão evidenciar a qualidade dessa árvore. Então, se eu digo que eu sou redimido, eu preciso que a minha vida prática ela mostre, ela demonstre, ela traga isso à tona, né? Para que a gente possa realmente não difamar a palavra de Deus, pelo contrário, dar testemunho da graça de Deus. Que Deus então aplique essa porção que nós lemos, né, no nosso coração, e que nós possamos pedir a graça de Deus em nossas vidas, para que possamos, né, a cada dia, nas situações da nossa vida diária, cotidiana, na família, na vizinhança, no trabalho, enfim, em todas as circunstâncias, que nós possamos expressar e olhar todos os dias, né? Amanhã mesmo, ou hoje mesmo, quando estivermos em casa, naquilo que nós estivermos fazendo, comece a olhar para si mesmo, né? Para dentro de si, e dizer, será que o que eu estou falando e fazendo está refletindo aquilo que eu digo que sou em Cristo Jesus? É só isso, é o checklist. Sabe o checklist? Você vai fazer a feira, você coloca lá todos os produtos, aí você vai só marcando ali, né? Arroz, feijão, macarrão. É a nossa vida, o dia a dia, irmãos. A vida piedosa é isso. Como é que está o meu domínio próprio? Como é que está o meu controle? Como é que está a benignidade? Como é que estão os frutos? Aí você vai ali fazendo esse trabalho de conferindo. E o Espírito Santo de Deus, claro, vai ajudando a gente a ver isso, né? A verificar se a gente está realmente expressando aqui a graça salvadora de Cristo. Que Deus abençoe.